Vamos comentar na noite de hoje sobre a temática os espíritos e os homens. Quem são os espíritos? Quem são os homens? Fica fácil, nós somos os homens. Quem são os espíritos? Quem são esses seres fora da matéria que a literatura bíblica relata? Alguns chamam de demônios, alguns chamam de anjos, Satanás, Beuzebu, diabo, orixá, guias espirituais, deuses os mais variados. Qual a natureza desses seres que vivem fora da matéria, atuando sobre o mundo corporal, sobre o mundo dos homens? Em realidade, nisso consiste o objeto de estudo da ciência e da filosofia espírita, nas palavras de Allan Kardec, no livro O que é Espiritismo, logo em sua introdução, ao definir a doutrina espírita como uma ciência de observação e como uma doutrina filosófica, tendo por objeto de estudo os espíritos, sua natureza, sua origem, bem como suas relações com o mundo corporal. Os espíritos constituem o tema da doutrina espírita. Bom, como é que nós vamos trabalhar na noite de hoje? Essa temática é muito abrangente. Dentro do tema os espíritos e os homens, eu posso tratar basicamente de todos os princípios básicos da doutrina espírita. Então nós precisamos escolher um caminho reflexivo, de modo que possamos compreender a temática abordada na noite de hoje, a fim de que os senhores saiam daqui com a esperança renovada, com a fé fortalecida. Vamos trabalhar, pincelar muitos temas que não vamos conseguir aprofundar na noite de hoje, em virtude da complexidade e da falta de tempo que nos acomete. Então vamos pincelar determinados temas para que possamos sair daqui animados para a vivência da doutrina espírita, para o seu estudo, mas para a vivência da doutrina espírita, que é o cristianismo da idade moderna, desprovido dos abusos e apropriado ao desenvolvimento da inteligência, como diz São Luís de França em uma mensagem na Sociedade Espírita de Paris a Allan Kardec e aos médiuns ali presentes. Vamos, no primeiro momento, resgatar a conclusão básica dos estudos de Allan Kardec. Existe um mundo espiritual que coexiste com o mundo corporal. Existe, na verdade, um único universo dividido em dois estados. No estado dos corpos sensíveis aos nossos sentidos, ou mediante tecnologia apropriada a isso, e o mundo no estado espiritual. Existe um único universo em dois estados. E Allan Kardec tira essa conclusão dos seus estudos, das suas análises, de alguns fenômenos que começaram a acontecer com muita intensidade na França, ali por volta de 1850. Os fenômenos conhecidos como mesas girantes, dançantes, seja lá como queiramos designar. Em muitos salões de Paris, e isso é relato histórico de muitos jornais da época, em muitos desses salões, as mesas giravam no ar, sem apoio. As cadeiras dançavam, literalmente. E Allan Kardec relata em um texto autobiográfico, que foi publicado no livro Obras Póstumas, Minha Iniciação no Espiritismo. Diz Allan Kardec nesse texto que o primeiro contato dele com esses fenômenos foi peculiar. Por volta de 1 hora ele aguardou o fenômeno acontecer. Quando ele pensou em ir embora, a mesa começou a se mexer. Depois de alguns minutos, diz Kardec, a mesa estava flutuando no ar. E aí ele conclui, ali eu percebi que algo de sério deveria ser estudado. Muitas pessoas já conheciam aqueles fenômenos. Muitas pessoas já haviam conversado com esses seres que se manifestavam através daqueles fenômenos, e esses seres se designaram espíritos. E mais, eles ditaram mensagens através dos códigos que foram criados por batidas, o que ficou chamado por Kardec em O Livro dos Médiuns, do fenômeno de efeito físico pela tipologia. Os espíritos produzem batidas correspondendo à posição da letra no alfabeto, e aí se formam palavras, se formam frases, se formam textos. Muitos textos foram obtidos assim por tipologia. Então Allan Kardec observou muitos desses fenômenos
e como muitos outros, mas ele principalmente quis entender a natureza dessa inteligência, porque era uma inteligência. Se faziam perguntas a mesas e às cadeiras e elas respondiam. As mesas e as cadeiras, meus senhores, minhas senhoras, demonstravam emoção. Kardec relata em muitos textos da Revista Espírita que mesas e cadeiras às vezes se movimentavam com tranquilidade, às vezes se movimentavam com agitação, às vezes iam ao encontro de alguém me demonstrando raiva, às vezes ia ao encontro de alguém demonstrando carinho. E essas mesas davam respostas, davam nomes, davam idades, davam cidades, dados de identidade que foram controlados por Allan Kardec e por tantos outros pesquisadores desses fenômenos, tanto contemporâneos a Allan Kardec quanto posteriores ao codificador, demonstrando que ali, aquelas inteligências que se intitulavam espíritos, nada mais eram do que as almas dos homens que já haviam morrido ou desencarnado, se desligado da matéria. Jesus, com a mensagem da ressurreição, vence a morte. No entanto, os homens, sempre os homens, movidos por interesses, pela ignorância natural do processo evolutivo, mas, infelizmente, pelo interesse, na grande maioria das vezes, deturpou a mensagem sublime de vencer a morte, já que o próprio Cristo, além de se manifestar depois da sua morte física, em corpo espiritual, provavelmente materializado, ele, enquanto estivera encarnado junto com os homens, estabeleceu o diálogo com os mortos. Não podemos esquecer jamais da passagem no Monte da Transfiguração, na qual nesta passagem está relatada a presença materializada de Elias e de Moisés, conversando com o Mestre na presença de Pedro, de Tiago e de João. E Pedro, tão feliz com aquela presença daqueles grandes patriarcas do povo hebreu, Moisés e Elias, na sua ingenuidade, queria montar uma tenda. Senhor, vamos ficar aqui, eu monto uma tenda para você, para Elias e para Moisés. E diz o texto que Elias e Moisés conversaram com Jesus, não diz o quê, mas conversaram com Jesus. Quando eu vejo muitos companheiros das mais variadas religiões cristãs combatendo o contato com o mundo espiritual, fico a pensar, será que o Mestre é o exemplo dessas pessoas? Porque Jesus conversou com mortos. Moisés e Elias estavam mortos conforme a carne. Mas nos lembra o próprio Evangelho que Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos. Não existem mortos. Existe o processo da morte biológica, da passagem do retorno do espírito ao mundo espiritual. E Jesus conversa com Elias e com Moisés para demonstrar que nós podemos, com equilíbrio, conversar com o mundo espiritual. No entanto, os homens com suas imperfeições, os homens com sua ignorância natural do processo evolutivo, tendem a deturpar por interesses próprios. E às vezes usam passagens do Deuteronômio. É proibido evocar os mortos, porque Moisés disse. Engraçado é que Moisés, de fato, proibiu a evocação dos mortos. No entanto, as pessoas desconhecem o que consistia em evocar os mortos na época de Moisés. As pessoas não sabem. Aquilo que Moisés combatia, o Espiritismo combate também. Não é um processo de entrar em comunicação com os espíritos, é a forma como esse processo acontecia. A necromancia era o que foi proibido por Moisés, porque Moisés era um legislador do povo hebreu. Moisés tinha a função de educar aquele povo, então ele tinha que colocar na boca de Deus muitas das coisas.
para educar um povo que vinha de uma escravidão, que vinha de costumes de outros povos, que se misturou com outros povos, aquilo que o texto bíblico chama de idolatria. Então Moisés, muito bem inspirado, possivelmente pelo próprio Jesus, o governador do planeta, faz esse movimento político, social, de educação da massa hebraica e proíbe a evocação dos mortos em virtude dos excessos que eram cometidos. As pessoas iam para os cemitérios, deitar sobre as tumbas para realizar as evocações. As pessoas mexiam nos restos mortais dos mortos para realizar as evocações. As pessoas faziam oferendas de crianças para os deuses os mais variados, a fim de conseguir previsões, situações, facilidades, um comércio irresponsável com o mundo espiritual. E o espiritismo também combate tudo isto. Allan Kardec tem um texto fantástico no livro Céu e o Inferno, intitulado É Proibido Evocar os Mortos. E nesse texto, a pena lógica e racional de Allan Kardec vai detonando todos os argumentos contrários da evocação dos espíritos, feita com responsabilidade. O espiritismo combate todo tipo de comércio com o mundo espiritual. O espiritismo promulga a caridade, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. A mensagem do espiritismo, ao provar a existência da alma pela análise racional, experimental dos fenômenos mediúnicos, é demonstrar para você que hoje você está no corpo, amanhã você está fora dele. E certamente o intercâmbio respeitoso e equilibrado tem consequências positivas para ambos os lados. E o próprio Moisés. Se Moisés proibiu a evocação dos mortos, ele retorna do mundo espiritual para conversar com Jesus. Se ele proibiu a necromancia, ele retorna para dizer: necromancia não, equilíbrio sim. Ele retorna com Elias para demonstrar que o intercâmbio equilibrado com o mundo espiritual pode ser realizado e sempre foi realizado em toda a história da humanidade. Nos mais variados povos, nós temos registros do contato com o mundo sobrenatural. Em cada povo, esse contato tendo um nome muito específico da cultura. Esses espíritos sendo designados com os mais variados nomes, gnomos, em algumas, bichinhos da floresta, baixinhos, pintados, sempre com essa figura mítica, em virtude de não ter uma doutrina bem solidificada como o espiritismo, para penetrar nos arcanos do mundo espiritual e nos ensinar a fazer o intercâmbio com equilíbrio, com discernimento. E dessa análise da evidência do mundo espiritual, nós retiramos consequências morais. Allan Kardec, ao definir o espiritismo como ciência de observação, logo em seguida ele define como uma doutrina filosófica de consequências morais, que nós podemos chamar de consequências religiosas, não há nenhum problema nesse sentido. Desde que entendamos o caráter religioso do espiritismo, não como um caráter meramente ritualístico, um caráter de obrigações sacerdotais, porque elas não existem no âmbito espírita. Desde que compreendamos o caráter religioso do espiritismo como essa conexão com a parte transcendente, metafísica da vida espiritual, dando uma noção de responsabilidade para ela. Você sabe qual o objetivo da sua vida. Se você não é um cérebro que pensa, você é um espírito ligado a um cérebro, pensando por intermédio dele, enquanto encarnado, a sua vida tem um sentido completamente diferente se
nós fôssemos simplesmente um cérebro, fruto do acaso material e que nos dá a capacidade de ter consciência, de ter memória, de ter atenção, enfim, de todos os processos cognitivos, os fenômenos mentais, como se chama dentro da filosofia e da psicologia cognitiva. Então nós vamos compreendendo a importância de percebermos determinados princípios espíritas. O codificador, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vai asseverar muitas passagens dos textos bíblicos, dos autores sacros, são ininteligíveis por faltar uma chave para compreendê-los. A chave está toda no Espiritismo. A partir do conhecimento espírita, solidificado numa análise experimental e racional de Allan Kardec, através daquilo que eu sempre gosto de lembrar, da análise através do princípio de causalidade, que é uma verdade de razão. Ninguém pensa sem o princípio de causalidade, que é o princípio que diz que todo efeito tem uma causa. Para pensar, nós pensamos a partir desse princípio de causalidade. Todas as ciências, todas as teorias são fundamentadas a partir do princípio de causalidade, que é uma verdade de razão. Ninguém prova o princípio de causalidade, parte-se desse princípio. Então Kardec, a partir deste princípio, dessa verdade de razão, faz uma avaliação daqueles fenômenos. Ora, se a cadeira não tem cérebro, e ele está se mexendo, demonstrando vontade, e não há nenhum artefato, nenhum software. Na época dele não havia essa tecnologia. E eu costumo dizer que o Espiritismo veio no momento ideal. Porque se demorasse um pouquinho mais, a ciência já teria dado um avanço maior em suas pesquisas tecnológicas, e aí seria muito difícil. Imagina o Espiritismo vindo hoje. Ninguém ia acreditar em mesa girante, em mesa dançante. Porque hoje nós podemos fazer essas mesas dançarem e nós não enxergarmos nada. Não é assim? Na época de Kardec não tinha essa tecnologia. Existiam os ímãs. A ciência do século XIX estava em seu boom. Muitas das coisas que nós temos hoje nasceram embrionariamente na ciência do século XIX. Foi um século de ouro para a filosofia, para a ciência, para as artes. E nós vamos observar que Deus manda as suas revelações, tanto científicas quanto de todas as naturezas, no momento adequado. E Allan Kardec nasce em 1804 e começa a partir de 1855 a travar contato com esses fenômenos para nos legar uma doutrina sólida que vai ter desdobramentos ao longo do tempo. É evidente que muitos outros pesquisadores continuaram o processo de pesquisa, e homens de dentro da ciência oficial, William Crookes, Charles Richet, prêmio Nobel de Medicina por descobrir a resposta anafilática humana. Charles Richet fez um estudo e escreveu um tratado de metapsíquica, estudando os processos de materialização, que ele chamou a energia, que ele vai chamar, que produz, que o médium expele pelos orifícios naturais do corpo, ele chamou de ectoplasma. Charles Richet, prêmio Nobel de Medicina, por descobrir a resposta anafilática humana, e tantos outros nomes da ciência acadêmica vão fazer estudos ao longo do século XIX e ao longo do século XX para evidenciar estes fenômenos. Porque a nossa ciência, em virtude do problema que sempre teve com as questões religiosas, e muito por culpa da forma religiosa de ser, ao longo da Idade Média, ao longo da história de maneira geral, a imposição cega, não pode isso, não pode aquilo. Então, quando o pensamento científico vem com toda a sua força no século XVII, século XVIII, e aí o homem começa a tirar o teocentrismo e andar pelo antropocentrismo, o homem, a razão, a análise, o homem começa a se cansar de explicações abstratas, de explicações metafísicas, de explicações que são usadas para domínio. Ou você acredita ou vou te queimar. Pode parecer alguma coisa besta, mas muitos sacerdotes dos mais variados cultos, não somente da Igreja Católica Apostólica Romana, se comportaram assim ao longo da história. Porque a ordem de Deus, e ai do homem, a curiosidade é um pecado. Dessecar corpos humanos para estudo é um pecado.
Então nós vamos observando que a ciência, quando tem o seu advento, esses missionários que nasceram na filosofia, o movimento iluminista, todos esses homens impulsionando o progresso para chegar, como disse nossa irmã, precisamos olhar para trás e observar todos aqueles que lutaram em todos os campos da experiência humana para que estivéssemos aqui. Tecnologia não nasceu do nada, alguém estudou. Muitos nomes anônimos, homens que estudaram ondas, que estudaram partículas, que vão dando origem às teorias da física, da química, da biologia, da inteligência artificial, de tudo isso que é maravilha divina para o homem se adaptar à Terra de uma forma melhor. Mas o homem, com a sua ignorância natural, às vezes movido pelo seu interesse, consegue fazer uso de maneira negativa de todo o progresso da humanidade. E nós vamos observar uma sociedade com um avanço muito bom na área da tecnologia, e eu espero que esse avanço cresça cada vez mais, que a tecnologia colabore cada vez mais, que a sociedade 4.0, 5.0, 10.0 venha, e que nós possamos aprender, talvez através das máquinas, a nos comportar com os humanos. Vejam, senhores, parece coisa de futurologia, mas talvez os computadores nos obriguem a enxergar o humano. Nós vamos avançar muito, mas nós somos espíritos. Deus possibilita esse avanço para que compreendamos e que olhemos cada vez mais para nós mesmos, para a nossa essência. E já existe uma doutrina no mundo cuja finalidade só está começando a exercer-se completamente, que é a doutrina espírita, que tem o objetivo de mostrar ao homem, experimentalmente, que você não é um cérebro que pensa, que a despeito de tudo, existe um sentido espiritual na existência do homem. O homem encarna para progredir nos mais variados campos, ainda que seja poucos passos, mas progredir. O homem progride quando encarnado e quando está no mundo espiritual, no estado que Allan Kardec chama de erraticidade, que é o estado entre as encarnações. Nós, quando desencarnarmos, espero que não seja amanhã, né? Que a espírita gosta de falar, mas na hora da morte é aquela tragédia, ai, não vou, e fica às vezes ali perto do caixão. Muitos médiuns veem, eu conheço inúmeros, e eu separei alguns casos, porque Kardec, como um grande cientista, ele, quando conheceu os fenômenos espíritas, e lidou com médiuns dos mais variados tipos, de efeitos físicos, psicofônicos, videntes, que ele gostava muito, ele lidou com um médium, o senhor Adrien, um médium vidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele relata na Revista Espírita, em 2 artigos, muitos fenômenos que ele teve a oportunidade de ver através desse médium, o senhor Adrien. E ele vai dizer que com esse senhor Adrien, que era médium vidente, ele ia para muitas reuniões sociais, observar a plateia espiritual. E invariavelmente, senhor Adrien e tantos outros médiuns videntes, inclusive hoje eu converso com muitos e tenho oportunidade, porque eu tenho um espírito filosófico e científico. Eu, João Paulo, não dou conta de ficar aguardando, eu preciso ir ao encontro. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer, porque eu preciso falar isso para a humanidade. Nós precisamos ter coragem para falar. O mal é audacioso e persistente. O mal fala, o mal grita, o mal penetra. O bem, às vezes, ali. E aí Allan Kardec pergunta, por que o mal tem tanta força? E os espíritos respondem, por fraqueza dos bons. No Livro dos Espíritos. O mal é audacioso e persistente. O bom é tímido. Quando este quiser, tomará a terra. Então eu vou ao encontro de fenômenos, de médiuns, de mediunidades, para reunir experiências, para cantar a imortalidade para as pessoas, para colaborar. E eu já vi muitos casos de como a vida das pessoas se modificam para melhor, para o bem. E o senhor Adrien, médium utilizado por Allan Kardec, foi com Allan Kardec, por exemplo, a uma apresentação teatral. Já que nossa palestra tem como título os espíritos e os homens, nós devemos falar um pouco dessa interação,
Os espíritos estão onde? Os espíritos estão em todo lugar. A conclusão básica dos estudos de Kardec: aqui existe uma plateia enorme de desencarnados, conosco, nas ruas. E tem algumas pessoas que pensam que tem mais espírito no cemitério do que em casa. Lê do engano. A maioria dos espíritos estão na sua casa. E tem gente que tem medo. Ai, meu Deus, tem espírito. Mas, meu filho, os espíritos que estão na sua casa se afinizam com você. Os espíritos que andam conosco são aqueles semelhantes a nós, que pensam de forma semelhante, que desejam de forma semelhante, e nós, os médiuns, os registramos pela vidência, pela audiência, pela sensação. E Kardec vai dizer, no item 159 do Livro dos Médiuns, vai conceituar a mediunidade em dois grandes conceitos: o conceito lato, todos são mais ou menos médiuns, e o conceito estrito dos médiuns, como nós costumeiramente chamamos no movimento espírita, de médiuns ostensivos. Médiuns, pessoas que têm uma capacidade perceptiva e de traduzir essa influência de uma maneira mais ampla. Esses não são tão comuns assim, a depender do tipo de mediunidade, mas todos sentimos a influência dos espíritos. Tem gente que sente um arrepio do lado, tem gente que sente mal-estar, tem gente que sonha, ou não é? Tem gente que tem pressentimento, está acontecendo alguma coisa com fulano, está acontecendo, manda uma mensagem, liga, aconteceu, eu sabia. Você é um tipo de percepção, a percepção fluídica, como Kardec vai dizer. Os fluidos são a matéria do mundo espiritual, que funciona, é muito responsiva ao pensamento, à vontade. Não é uma matéria como a nossa, que é fixa, que é rígida. Os fluidos espirituais se expandem, se perdem pelo espaço. É a ciência, o laboratório do mundo espiritual, como Kardec vai conceituar em O Livro dos Médiuns. Muitos de nós captamos o mundo espiritual nas mais variadas intensidades. Alguns raros são como o Peixotinho, que eu comentei no início, médiuns de materialização, e aí estão fotos das materializações produzidas por Peixotinho. Muitos estudos atuais de reuniões de materialização, feitas, por exemplo, pelo Dr. Paulo César Frutuoso, do lado de Frei Luís, do Rio de Janeiro, com pesquisa e com imagens, com fotos de espíritos materializados, para todos que quiserem analisar. Chico Xavier produziu muitas reuniões assim, inclusive cujas fotos foram periciadas por peritos neutros, para atestar que as fotos não foram, de uma forma ou de outra, modificadas. E o ambiente foi controlado por médicos. Existem livros públicos ao encontro de todos nós, para que possamos estudar a imortalidade. Então existem captações desse mundo, desde captações mais sutis, às energias, como nós chamamos, ou aos fluidos, a essa matéria. Então, um mal-estar, chega perto de alguém, a pessoa não falou nada, mas você já está sentindo, essa pessoa não está bem. E às vezes você sente o mal-estar. Nós que somos médiuns ostensivos, sentimos e começa uma dor de cabeça, começa a ouvir voz, no meu caso. Aí a gente ouve a voz, às vezes é o pensamento da pessoa, ou às vezes é um espírito que está próximo, mas nós, depois que já passamos pela educação mediúnica, sabemos controlar, sabemos nos concentrar nos benfeitores espirituais, pedir ajuda para não nos tornarmos obsidiados, como vai dizer Allan Kardec, a fim de que coloquemos a mediunidade a serviço de nossos guias, de nossos benfeitores espirituais. Mas muitas das pessoas, às vezes a mediunidade brota em um processo obsessivo, um processo de perseguição espiritual. A obsessão consiste na influência tenaz, constante de um espírito imperfeito sobre o encarnado, no domínio desse espírito sobre o encarnado. Muitas pessoas, eu já conheci casos de obsessão gravíssimos. Acompanhei um caso bem no início, quando eu estava no meu desenvolvimento mediúnico, mas eu sempre fui muito curioso. Então, eu sempre fui muito entrão, sempre entrava. Ninguém me convidava e eu ia mesmo assim, né? Eu participava de um grupo de desenvolvimento e o grupo foi dar passe numa senhora que pediu ajuda. Ao chegar nessa residência, a senhora estava desenganada pelos médicos, porque os médicos não conseguiam detectar o que estava acontecendo com ela. O quadro era o seguinte: ela estava sem mover os membros inferiores, as pernas, estava imóvel. E os médicos não conseguiram encontrar uma causa, a causa eficiente, vamos dizer assim, de tudo aquilo. Já tinha passado por muitos tratamentos, e ao chegar no ambiente, eu sempre muito atento. Tinha uma médium de dupla vista, uma médium vidente, que trabalhava conosco em Brasília, da cidade onde eu vim,
E ela começou a relatar depois da reunião, não na frente do paciente, evidentemente, para não apavorar, né? Imagina, de repente, então, o médium espírita vai aprender a saber os momentos. Ele não fala, tem um espírito aí querendo... Não é assim que funciona. Isso aí você vai apavorar a pessoa, ao invés de trazer, meu Deus. Então você vai trazendo a coisa com naturalidade, porque o espiritismo é uma doutrina de caráter científico, filosófico, não forma neuróticos, fanáticos, forma pessoas que têm uma convicção sólida, por um estudo sólido, mas que convicção não se impõe, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então nós não vamos amedrontar, tem um espírito aí, mas sempre tem. Você não está falando nada demais, tem um espírito, tem vários ao seu redor. Falar que tem um, tem vários ao nosso redor. E essa médium depois disse assim, pessoal, eu lá, né? Pessoal, tem um espírito, e ela falou que o espírito estava dominando as pernas dela. Ela descreveu na mediunidade vidente aquele vício, aquela matéria negra envolvendo os membros inferiores dela. E aí o nosso dirigente, na época, perguntou qual a orientação da espiritualidade para aquele caso. E a espiritualidade orientou passes. No segundo passo, ela voltou a andar. E a emoção, eu me lembro porque eu sou muito atento, a emoção dessa senhora, ela era católica, continuou católica, mas a emoção dela ao mexer as pernas, eu me lembro, a felicidade dessa senhora, ela ficou tão feliz comigo, tadinha, ela achou que eu que curei ela, me chamou de Joãozinho, Joãozinho pra cá, virei o Joãozinho, ela ficou tão feliz, mas eu lhes conto essa história para mostrar a alegria, e ali a ação dos benfeitores espirituais. O primeiro passe, o efeito foi pequeno. No segundo, e a espiritualidade orientou, algumas sessões de passe. Ela voltou a andar completamente sem nenhuma sequela. E aí a espiritualidade ainda foi mostrando outros quadros para a médium, e a médium foi vendo uma redoma protetora envolvendo a paciente. Ela foi levada, porque nesses tratamentos que nós fazíamos no lar da pessoa, era quando a pessoa não tinha condições de ir à casa espírita. Depois que ela tivesse condições, ela ia à casa espírita, assistir às palestras, tomar o passe, que é o melhor, o mais indicado. Mas nas situações de emergência, um médico não pode se eximir de atuar no meio da rua se precisar. Os espíritas também não. Se nós temos um reduto de segurança para atuar nos momentos de emergência e urgência, nós precisamos também atuar. E eu já tive que atuar em momentos de emergências graves. Eu já vi cada tipo de obsessão assim, da pessoa surtar dentro da casa espírita e quebrar tudo. E depois do atendimento ela sair livre, leve de solta e nem voltar mais para a casa espírita. Porque o nosso objetivo não é obrigar a pessoa a se tornar espírita. Nosso objetivo é plantar a semente. É plantar ali no coração da pessoa a semente que a divindade vai trabalhar. Se não for na seara espírita, será em qualquer outra seara. E se não for em seara nenhuma, ela pode evoluir mesmo assim. Então nós plantamos a semente da imortalidade nas pessoas e a alegria das pessoas ao perceberem, ao verem o efeito do amor, o efeito dos fluidos bem direcionados, da mediunidade com Jesus. Eu era pequeno e minha família sempre foi espírita. Minha mãe sempre foi espírita, no entanto, ela sempre gostou de frequentar também outros lugares. Terreiros de umbanda, terreiros de candomblé, rezadeiras, enfim. E eu sempre ia, você sabe que eu adoro, né? Fenômenos mediúnicos. E nós somos certa feita, e esses eventos, essas idas aos mais variados lugares, formaram de uma forma ou de outra a minha curiosidade, porque eu vi muito, então eu fiquei curioso, comecei a ver de um jeito, né? Com 15 anos, eu me lembro que eu pensei assim comigo, eu tenho que me convencer desse negócio de espírito. Com 15 anos. Porque eu sempre ouvi, sempre teve culto evangélico lá na minha casa, só que até os 15 anos eu acreditava por imposição, pelo critério de autoridade. Com 15 anos eu me lembro de eu olhando para mim e falando assim, a frase que eu disse para mim mesmo foi dura, mas eu estou retratando com a fidelidade. Ou eu me convenço, ou eu me mato. Foi assim que eu coloquei. Mas eu tenho esse jeito duro, extremo das coisas. Não queria me matar, eu não tinha pendor suicida, mas eu queria me convencer do mundo espiritual. Eu ouvia perispírito, eu falei, que negócio é esse? Porque eu comecei a pensar qual a finalidade da vida. Por que eu tinha que estudar? Por que eu tinha que ir não sei o quê? Por que eu tinha que ir para a faculdade? Por que eu tinha que fazer? Eu comecei para quê? Então deixa eu entender o sentido da vida. Depois de eu entender isso, eu vou começar a escolher o que eu vou fazer. E aí eu comecei a estudar, feito um louco, a doutrina espírita, filósofos, ciência, para me convencer. A mediunidade desabrochou logo depois, e aí tudo caminhou para um bom caminho. Tudo isso para contar
nós fomos a uma rezadeira do interior de Goiás, na cidade de Bonfinópolis, próxima a Goiânia. Eu morava em Caldas Novas, a terra das águas quentes. Só não é mais quente do que aqui. João Pessoa ainda é mais quente do que as águas termais de Caldas Novas. E nós fomos, uma viagem relativamente curta, 2h30, 3 horas, a Bonfinópolis. Cheguei lá, tinha uma senhora muito parecida com aquela senhora do Ghost, sabe o filme, aquela negona, gordinha, assim, forte, tinha um pano assim, e aí chegou, ela chamava de centrinho. Ela tinha um lugar, uma casinha, gente, imagem de tudo que vocês imaginarem. Exu, Pombagira, Jesus, tudo um lado do outro. Falei, eita, aqui é o ecletismo, aqui é o universalismo puro. Chico Xavier de um lado, Jesus, Nossa Senhora, Exu, Zé Pilintra, tudo ali no mesmo lugar. Falei, aqui recorra tudo. Chega a gente tudo quanto é canto. Ela, se não der certo com um, eu vou para outro. Se der para certo, eu vou para um. Ela fazia prece de carta, daqui a pouco recebia um Exu. E daqui a pouco então pronto, ela era uma médium fantástica. E é uma médium natural. Ela não tinha vinculação religiosa. Ela falava assim, olha, eu ouço e vejo os meus guias. E eles me mandam fazer isto. Ponto. Ela tinha 6 filhos adotados, vivia em miséria. Quando a gente conheceu a miséria. E ela, às vezes, era tentada a cobrar, porque as pessoas chegavam, eram curadas. Às vezes, tinham mensagens de parentes, as pessoas ficavam felizes. E aí queriam dar dinheiro, às vezes queriam dar bens, queriam dar... Ela não aceitava. Às vezes, queria aceitar. E alguns companheiros espíritas começaram a frequentar, através da nossa ida lá. E aí ela começou a entender determinadas coisas. Mas o que eu queria contar? Ela entrava em transe e começava a rezar. Chegava, ela ficava até 5 horas da manhã no centrinho, como ela chamava. Chegavam as pessoas iam ficando lá esperando, entrava, ela rezava, recebia, e gritava, e pulava, aquela mediunidade natural, sem a educação, mas uma mediunidade natural, não importa. E nós entramos. E aí começou a reza. Começou a reza. E numa dessa reza, ela começou a gritar assim, o nome da minha mãe é Graça, Maria das Graças. De graça, não tem nada, só o nome. Mas Maria das Graças. Graça, e começou a rezar. É o Brasil, Graça, o Brasil está aqui, o Brasil. Começou a gritar Brasil. Eu olhei, minha mãe olhou para mim, Brasil. E nós nos recordamos na hora. E a emoção impactante. Porque eu tenho um tio, irmão dela, que se chamava assim. O nome dele era esse mesmo. Sebastião Minas Brasil. Olha que nome maravilhoso. Sebastião Minas Brasil. Era assim o nome dele. Eu chamava ele de tio Tãozinho. Era assim que eu chamava. A família toda chamava ele de Tãozinho. A única pessoa que chamava ele de Brasil era a esposa. Então nós não tínhamos esse hábito. E ela começou a gritar, Brasil, o Brasil, Graça, o Brasil está aqui querendo falar. Brasil. E começou a gritar, Brasil. Eu falei, Brasil, parece o Galvão Bueno gritando o gol do Brasil. Ela disse, Brasil. E aí, Brasil, aí a minha mãe, a Graça, lembrou, falou, é o Brasil. Ele quer falar para a esposa. Naturalmente, a mediunidade natural. E começou a falar, o medo, o receio que ele estava de se suicidar, e pediu para que ajudasse, porque ela estava muito triste, e não sei o quê. Mediunidade natural. Sem provocar nenhum fenômeno. Naturalmente. E ela, da mesma forma que entrava no transe, ainda entra, uma médium que está atuando a serviço do bem, dentro das limitações dela, gritava. E falava. Depois foi o nome do meu pai, Paulo Braga, que já estava desencarnado. Ela começou a gritar, Paulo Braga! Ela, é sempre assim. No meio da prece, ela começava a rezar. Pedia para mim rezar a prece de Cáritas, se ela gostava da prece de Cáritas. E aí começava. Mas daqui a pouco ela começava a falar. O que ela estava vendo. Ela entrava no estado de emancipação da alma, como vai chamar Allan Kardec, provavelmente em dupla vista, ou sonambulismo, e entrava e começava a ver o mundo espiritual. E gritava os mais variados nomes que ela ouvia. Paulo Braga! Que é o nome dele, Paulo Celso Braga. Então ela grita, é o Paulo Braga, é Paulo Pedro. Me lembro ela gritando assim, é Paulo Pedro, repete, Paulo Pedro Braga. Ela era muito natural, aquela pessoa do interior, sabe? Que fala com natural, sem medo de errar, sem esse purismo nosso. Tem que falar assim. Então ela tem um jeitinho natural. Mediunidade natural. A evidência da ação espiritual sobre os homens de forma natural. A imortalidade se manifestando a cada um de nós, cada qual da sua forma. Mas nós podemos perceber essa ação espiritual na nossa vida. Quem aqui não tem sonho? Quem aqui não tem aquele pressentimento, aquele recado? Às vezes, através da mediunidade mesmo, nós que ouvimos os espíritos, às vezes os espíritos falam, diga isso a fulano, você não está sabendo de nada. Você vai lá e fala, a pessoa
cai em choro, ou a pessoa relata os espíritos, fale isso para Beltrano, diga que fulano de tal, seu parente está aqui, quer dizer isso, e nós repetimos, e a pessoa sai dali com alegria. Chico Xavier fez tão bem esse papel, de mensageiro do bem, a serviço de Jesus, a serviço dos guias espirituais. E existem inúmeros outros médiuns, porque a mediunidade na intensidade do Chico teve a finalidade, como diz um espírito amigo que me acompanha, de marketing espiritual. Jesus teve uma estratégia de marketing fantástica em Chico Xavier. Reúne num homem muitas capacidades mediúnicas, mais do que isso, num homem convertido ao bem. Então, um homem convertido ao bem, com tantas faculdades mediúnicas, é o melhor marketing que nós poderíamos ter, para divulgar a mensagem da imortalidade, o cristianismo redivivo, para a humanidade. Se o espiritismo hoje cresceu muito no Brasil, o espiritismo vai crescer muito ao longo da nova era, por todo o planeta Terra. Muita paz e que Jesus nos acompanhe, meus irmãos.